Amém. Vamos então à palavra do Senhor. Nós estamos falando sobre... Hoje é o último culto, também é o último domingo da Páscoa. E nós estamos falando sobre verdade que tem tudo a ver com maturidade. Eclesiastes tem tudo a ver com maturidade. Nós estamos... no Despertamente tem tudo a ver, todos os assuntos que até hoje nós temos aprendido, tem tudo a ver com maturidade. E aí eu pergunto, até quando? Vocês vão continuar sendo menino? Então vamos à verdade. Hoje o tema da mensagem é: a melhor narrativa é a palavra de Deus. A melhor narrativa. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. O subtema é narrativas. Vamos ler então comigo na NVI primeiro. Salmo 1, foi a abertura do estudo de terça-feira também. E hoje vamos abrir então também a palavra do Senhor hoje. Eu não vou fazer nenhum resumo, um breve resumo, porque nosso horário já está bem avançado, já é 12:55. Não olhe o relógio, eu informo a vocês, tá bom? Fica tranquilo, fica tranquilo. Salmo 1 e 2. Primeiro na NVI, por favor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, caiu aí, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vai para a RA, por favor, só para aumentar o nosso esclarecimento aqui acerca da palavra do Senhor. O título diz assim: o justo e os ímpios. Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora eu vou ler mais uma só, na amplificada. Passei para o Edinho. Salmo 1 e 2, amplificada. Ficou bem pequenininho, mas acho que vocês conseguem ler. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda e não vive segundo o conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, planos e propósitos. Nem se detém, submisso e inativo no caminho onde andam os pecadores. Nem se assenta para relaxar, para descansar, aonde se reúnem os escarnecedores, os zombadores da obra do Senhor e da sua palavra. Mas o seu prazer e desejo está na lei do Senhor. E na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos segundo a tua palavra, ele medita, pondera, estuda, de dia e de noite. Você é esse jovem? Você é esse bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios? Não se assenta na roda daqueles que escarnecem da verdade? Nem descansa num lugar que não é o seu, com os zombadores? Você é alguém que medita nessa lei. E se organiza a sua vida nessa lei. Que busca na lei resposta para tudo? Sim ou não? Medita. Responda para você mesmo, para não ficar vergonhoso. Narrativa. Narrativa é a forma como uma história é contada. Ela é organizada. Ela organiza acontecimentos, experiências ou ideias de maneira estruturada, com início, com meio e com fim, certo? Uma narrativa pode ser real ou fictícia, falada, escrita ou visual, ou até vivida. Como
a narrativa de vida de uma pessoa. Como é a sua narrativa? Qual é a sua narrativa? É uma sequência de fatos encadeados, com personagem, com tempo, espaço e conflito. Uma narrativa tem conflito. Contada por alguém, o narrador. Que tipo de narrativas nós temos? Narrativas literárias, como romances, contos, novelas, narrativas históricas, relatos de eventos reais do passado. Narrativas pessoais. E essa é bem séria, essa é bem informativa. Experiências que contamos sobre nós mesmos. Você sabia que isso te forma? Como você vê a vida e como as experiências que você passou te ficam narrando diariamente na sua vida? Como você se vê, como você se fala para você mesmo. Narrativas midiáticas. Histórias contadas através de filmes, séries e reportagens. Você sabia que isso também são narrativas? Reportagem, irmãos. Como as reportagens narram e conduzem a nossa vida. Sim ou não? Irmãos, quantas vezes a gente votou em determinados candidatos porque a mídia falava? Você sabe que você já foi, como é que se diz, moldado e induzido a fazer isso? Você sabia? Diga, eu sabia. Eu acho que eu votei até no Maluf por causa disso. Ele rouba, mas faz. É verdade. Narrativas. Sabia que a novela que tão bonitinha, ela tá narrando e te ensinando algo que eles já planejaram lá atrás. Se a gente colocar isso na novela... Dona Odete que conta uma vez que ela brigou com o seu Luiz igualzinho a novela. Oi? Foi o seu Luiz que brigou. Por quê? Porque essas narrativas estão nos formando quem nós somos. Era isso mesmo que eu ia dizer agora. As narrativas que constroem quem somos são basicamente história que contamos a nós mesmos, sobre as nossas experiências, nossos valores e nossas crenças. Elas nos moldam nossa identidade, influencia as nossas decisões e determina como interpretamos o mundo ao nosso redor. Então essa pessoa que você tem tudo a ver do meio que você vive. E tem a ver com o que você diz sobre você mesmo. E eu quero te contar uma história, uma realidade. Diga pro seu irmão do seu lado assim, bota a mão no ombro dele e fala: você sabia que seu coração é enganoso? Então, muita coisa que você fala sobre você mesmo, fala assim, é mentira, viu? Tem tanta coisa que a gente crê, Fê, que não é. Por exemplo, aqui eu escrevi alguns exemplos. Se alguém cresce com a narrativa que é resiliente, sabe o cara que sofreu tanto na vida? E aí ele precisou desbravar, criar músculos mentais, músculos até físicos para ganhar a vida. Esse cara vai ser um cara que ele vai encarar os desafios da vida com mais resistência com aquele, como Paulinho, que foi mimadão. Foi mimadão? Não, né? Paulinho não foi, não. O mimado não vai conseguir todas as coisas, ele vai chorar. Todas as coisas ele vai buscar ajuda pro pai, ou vai pedir ajuda para assistência social. Porque ele foi acostumado a viver diferente daquele que teve que desbravar na vida. É ou não é assim? Você conhece alguém assim, Lê? Com certeza. Você conhece algum mimado? Com certeza.
Vai que tem algum Enzo aqui, né? Falar um Enzo. Ai, Jesus. Deixa eu voltar aqui. Se alguém enfatiza uma narrativa de insegurança, esse vai ter dificuldade de se arriscar na vida. Ele nunca vai se arriscar, porque ele é inseguro. Porque ele foi sempre pegado pela mão da mamãe e a mamãe não deixou nunca ele pegar um trem, né, Pezinho? Dá medo. Mas a gente tem que expor os nossos filhos a desafios. Não pequenininho, mas o Asaf já vai fazer 18 anos, irmão. Quem aqui com 14 anos já ia para São Paulo? Hoje em dia não dá para mandar, né? Dá já? Ó, o tio Kev falou que com 14 anos já dá para mandar para São Paulo sozinho. Vamos seguir. Essas narrativas, presta atenção, irmãos, podem vir. Olha só de onde vêm as narrativas. Presta atenção. Vem da família, como eu acabei de dizer, ou a mãe pode deixar o filho bom ou o filho ruim. O pai pode ensinar o filho a ser homem ou a ser frouxo. Né? Ensinar a comer feijoada ou não comer, né? Porque eu não gosto, meu filho não vai gostar. Porque é assim, o aprendizado é por amostragem. Ensina a criança no caminho, dá a mão para ele, ele vai ficar vendo. Não adianta você falar, ele vai mais ver do que ouvir. Então a narrativa pode vir pela família, pela cultura. A cultura que nós estamos no Brasil é uma cultura, lá nos Estados Unidos é outra cultura, lá no Oriente Médio é outra cultura. Aí os caras vêm pro Brasil ficar doido, que cultura é essa, bagunçada? Mas a cultura, e também na escola, irmãos, e eu acredito que muitos pais aqui são irresponsáveis a esse ponto de deixar seus filhos à mercê de receber a educação na escola. Porque ele vai parecer com o professor. Por isso que existe tantos filhos hoje que não conhecem, não mais anda segundo o ensino do pai. Porque o pai abandonou o filho na escola. Deixou a escola como responsável. Põe o filho no integral, para não ter tempo com o filho, para não ensinar o filho. Isso é narrativa, irmãos. Existe tantos pais que perderam os filhos para o professor. Eu conheço história de pais que deu tudo para o filho, fez o filho passar na faculdade pública e chegou lá, ele perdeu o filho para a faculdade. Porque ele chegou lá e viu a oportunidade da vida dele ser o que ele queria. Porque ele não teve o ensino correto dentro da sua própria casa. Refletir sobre essas narrativas se faz necessário, irmãos. Precisamos reconstruí-las. Pode ser um bom caminho poderoso para o nosso crescimento pessoal e até espiritual, para viver uma nova vida. Temos que tomar cuidado com as narrativas? Então a minha pergunta para você hoje, qual que é a sua narrativa? Em que base você foi formado? Sabendo que todas estas coisas contribuíram para quem você é. Seja você bom ou ruim. Seja um crente fervoroso ou um crente mererel. Nós vamos chegar nesse negócio. Um sem firmeza. Você consegue elaborar qual é a sua narrativa? Olhando para você e falando assim, eu sou um cara desse tipo. Que eu tenho um pouco da narrativa dos meus pais, da narrativa de onde eu trabalho, porque isso também influencia quem eu sou, da minha escola, dos meus amigos. Você consegue enxergar que tipo de narrativa você vive? Em que base da sua vida você está centrado? O que nos influencia?
onde vivemos, com quem nos relacionamos, onde trabalhamos. Nossa história de vida tem tudo a ver com quem nós somos. Aonde fomos criados, no bairro ou no luxo, isso também nos forma. Os traumas que passamos, isso também nos forma. As rejeições que sofremos. Quantos aqui foram rejeitados pelo pai, pela mãe, pelo professor, ou na escola porque era ruim no futebol, aí não te escolhia, isso era uma rejeição. Eu fui, era ruim. Os pais que tivemos ou que não tivemos. Você sabia que a pessoa que não teve pai, ela também é formada por vê os amigos da escola tendo pai, o pai buscando, vendo não tem o pai. Isso nos forma. A escola que estudamos, os amigos que tivemos, os amigos que perdemos, a profissão que escolhemos, tem tudo a ver a sua profissão naquilo que você quer ser, do jeito que você enxerga a vida. O abuso que sofremos. Eu não estou falando um abuso muito sério, às vezes abuso de autoridade do seu pai. Isso te forma, irmão. E aí você fica abusivo porque você foi abusado. É sério. A fé que apresentamos ou que não apresentamos. Porque nós não temos fé e aprendemos aqui há pouco. A igreja que congregamos ou que frequentamos, a cultura da cidade ou país que vivemos, as percas que enfrentamos, luto, separação, falência, nunca fechou um negócio, nunca abriu um negócio, ou perdeu um ente querido, tudo isso nos forma, irmão. São as narrativas que estamos sendo expostos, e essas narrativas nos faz ter cascas, sejamos ruins, ou afrouxamos e sejamos bons, mas tem tudo a ver. As experiências de sucesso e de fracasso. A presença ou a ausência de afeto, de cuidado emocional. Isso tem tudo a ver, irmãos, com a gente. Isso influencia a gente diretamente. A expectativa que colocamos nas pessoas e em nós. Criamos expectativa. O Paulinho falou comigo de novo. Ah, James, você me deixou na mão mais uma vez. E isso vai nos machucando, porque a gente põe expectativa no braço do homem. Ah, a pastora não vai fazer o jantar. Fiquei decepcionado. A gente é assim, sentimental. As músicas que ouvimos, os filmes que assistimos, o estilo de filme que eu gosto, de luta, de morte, de terror, misericórdia! Te forma, irmão. Você só vê maldade ali e se acha bom ainda. Os conteúdos que consumimos. Isso fala das redes sociais diretamente, irmãos. Escravo da rede social. Parece um zumbi eletrônico. Te prende e te forma. Te prende e te forma. As músicas, os livros, os filmes. A classe social. Às vezes é melhor não ter do que ter um monte e se perder. Antigamente era mais fácil educar os filhos. Agora eles querem ir pro shopping. A gente ia pra onde, Jason? Jogar bola na rua. Não podia ir na lagoa porque eu não sabia nadar. E ainda morri um monte lá. Ia nada. Ia nada. De onde eu parei? A classe social tem tudo a ver com a nossa formação. Hoje em dia nós temos sido formados pelos eletrônicos, irmãos, porque nós não se relacionamos mais com outra pessoa. Antigamente a gente vivia nas ruas, na casa da vizinha, jogando bola,
brincando de pega-pega, esconde-esconde. E hoje não tem mais essas brincadeiras. Bolinha de gude, eles nem sabem o que é. Não sabe o que é peão, não sabe o que é rodar peão. Brincar de buraco. Nem sabe o que é isso. As brincadeiras agora é eletrônica, eles jogam online um na casa do outro. Isso forma pessoas mais longe uma da outra. Cadê o relacionamento? Acabou. A violência que presenciamos ou sofremos, física, verbal, sexual ou emocional. O amor que recebemos do nosso pai, da nossa mãe, ou a falta do amor. Como que um pai negligencia o amor pelo filho? Abandona o filho, abandona a esposa. Isso forma ele. Isso faz ele ter, sabe, ranço, que nem diz que, de relacionamento, de não querer casar por culpa da mãe, do pai, que não se relacionam corretamente, nem eles entre eles e nem com os filhos. Porque são egoístas, porque só pensam neles, porque só pensam no dinheiro, dinheiro e é dinheiro. E eu já sustento. A escolha que fizemos, quando ninguém está nos olhando, isso também é formativo, viu? Isso é narrativa, irmãos. Isso tudo é narrativa. A forma que reagimos quando estamos passando por dores, seja ela física, porque nós temos uma mente tão ruim, né? Pô, fala, é mentira, é mentira. Muitas coisas é mentira. Você começa a sentir uma dor no estômago, você fala, é câncer. Tem um monte de louco assim. Eu vou morrer. Não é, Gleice? Você não, né, Gleice? Meu cabelo tá caindo, eu tô ficando velho. Brincadeira, Gleice, brincadeira. Nós somos doidão, Natinha. Sim, vai passar, calma. Você acredita nas narrativas que você mesmo forma sobre você. E você não vive. Você só padece. Você só sofre. Vive no sofrimento, Ariane Brimbal. Posso perder, não posso esquecer os apelidos. Mentira que nós acreditamos sobre nós mesmos. As feridas que nós tentamos esconder com um band-aid. As pessoas que perdoamos ou as pessoas que nós não admitimos perdoar. Porque ela pisou muito forte. Porque ela machucou muito. Porque ela falou o que não podia. E nós ficamos com aquela mágoa, com aquela dor arrastando pela vida inteira. Porque nós não temos coragem de dizer perdão, ou me perdoa, eu aceito o seu perdão. E a vida fica amarrada. A maneira que nós lidamos com a culpa e a vergonha. Porque somos culpados, viu? Jesus que transferiu nossa culpa para ele. Só que nós somos bastante habilidosos em escondermos isso e lidarmos com a vergonha e com a culpa. A esperança que cultivamos. Que tipo de esperança que nós cultivamos? Ou abandonamos a esperança? Eu falei tudo isso para você se identificar com alguma coisa. Eu garanto que alguma coisa foi ao seu coração com todas essas minhas falas, essa minha explanação sobre a sua narrativa. Qual é a sua narrativa? Alguma coisa que eu falei influenciou na sua vida e no jeito que você lidar. Como você fala sobre você mesmo. Então, qual que é a narrativa correta? Quem pode me dizer? Muito bem. Qual que é a narrativa correta que nós devemos seguir, irmãos? Só a Cris que respondeu? Criada por Deus. Qual que é? Que a gente aprendeu, hein? A gente já aprendeu sobre isso. É a metanarrativa. E qual que é a metanarrativa? Eu queria que vocês falassem para mim. Criação
Essa é a nossa metanarrativa. E o que seria isso? A metanarrativa da palavra de Deus é um grande enredo central que une toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela não é apenas uma história, não. Entre outras histórias. Ela é a história das histórias, irmãos. É o pano de fundo por detrás de toda e qualquer história bíblica. Então, o que é a metanarrativa bíblica? Já dissemos aqui. É a história única. É a soberana de Deus agindo na criação. Na queda, na redenção e na consumação. Na criação, na queda, na redenção e na consumação de todas as coisas. Tendo Cristo como centro absoluto. Tendo Cristo como centro absoluto. A narrativa bíblica, ela é resumida em 4 atos. 1, criação, Gênesis 1, 2. Deus cria tudo com ordem, beleza, propósito. O ser humano é feito à imagem e à semelhança de Deus para viver em comunhão com Ele. Tudo era bom. O homem vivia em perfeita harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros e com a criação. Veja bem, Deus criou e tudo era bom. E o homem vivia em perfeita harmonia com a criação e com os outros. Tudo era bom. Mas veio o ato 2, a queda, Gênesis 3. O pecado entra no mundo através da desobediência, rompendo a comunhão com Deus e corrompendo toda a criação. Tudo que era bom foi distorcido. O pecado afetou o coração humano. As relações e toda a ordem criada foi afetada. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, foi separado. Ele estava condenado à morte, não só morte física, mas morte eterna. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e onde entra o ato 3, redenção, que começa em Gênesis 3,15, que do ventre da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quem é? Jesus Cristo. Deus inicia o seu plano que tinha sido perdido porque o homem comeu do fruto que não poderia. E ele chama Abraão por forma... Peraí. Deus inicia para restaurar o que foi perdido. Ele chama Abraão, forma Israel, envia os profetas, tudo apontando para quem? Jesus Cristo, o Redentor prometido. Na cruz, Cristo vence o pecado e a morte. Ele é o centro da história, o ponto alto da redenção. E por fim, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí começa a restauração. Até aquele dia da consumação final, que está em Apocalipse 21 e 22. O fim, na verdade, é um recomeço glorioso, eterno, puro e sem pecado. Aleluia. Então vamos ao início de tudo. Irmãos, eu quero só fazer uma pincelada rápida aqui para a gente caminhar para o fim. Prometo que serei rápido. Em Gênesis 1. Coloca para mim, por favor, Gênesis 1. A criação dos céus e da terra e tudo que nele há. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Gênesis 1, 27 e 28. Na RA também. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-vos a ela. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja bem. E disse Deus. Deus narrou. Deus é o maior narrador da história.
E ele disse em Gênesis 2,15, vamos acompanhar rapidinho. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, para trabalhar e preservar da terra. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. A queda. Deus colocou o homem no jardim e disse: cultivai, guardai o jardim e multiplicai. Tipo, em outras palavras, curte a Eva e trabalhe, e cuide, e preserve, e construa, e dê nome. Adão tinha motivo para reclamar, pô? Mas a narrativa que Deus contou, teve alguém para colocar em dúvida. Vamos seguir. Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que você comerdes, se abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher, preste atenção, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja bem que isso aqui foi uma narrativa pura. Prestamos atenção, já foi falado aqui, o James também explorou um pouquinho essa passagem, mas eu acho importante a gente trazer ela aqui de novo, porque através de uma narrativa de uma serpente que era sagaz, e sagaz fala de inteligência, de pessoas que tinham o poder de elaborar um conteúdo bom para convencer você. Ela era inteligente. E aqui a Bíblia fala que era a mais inteligente de que todos os outros animais. E ela veio na conversa, na orelha da Eva e falou: Eva, tem certeza que Deus falou isso? Tem certeza que é dessa maneira? Você não está vendo que essa árvore aí pode te dar conhecimento? E outra coisa, você vai ser igual a Deus. E ela olhou com outros olhos para aquela árvore. Outros olhos para aquele fruto. Primeiro que ela estava equivocada com a pregação, com a narrativa de Deus. Porque Deus falou assim: não coma da árvore do conhecimento. Não falou que não deveria nem tocar. A narrativa da Eva já estava equivocada. Isso é um perigo. Porque se nós não conhecemos corretamente, nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Porque nós não estamos firmes o suficiente para dizer não. Então, isso nos faz ter dúvida. E a serpente falou para mim: então, olha bem para aquela fruta. E ela a desejou. Cuidado, porque você pode estar desejando coisas que não é para você desejar por causa da sua falta de convicção naquilo que é verdadeiro. Pois é. O Senhor colocou inimizade entre a mulher, mas ele prometeu. E a gente entra no terceiro ato, que é a redenção, que ele, através de um descendente, ele ia ferir a cabeça daquele que enganou a mulher. E a serpente feriria o calcanhar de Jesus se ele sofreu. Falava do sofrimento de Jesus. Mas depois de ter sofrido,
Ele disse na cruz do Calvário: está consumado. Ele nos redimiu. Ele nos levou de volta. E a consumação e a restauração está em todo o curso. Jesus está construindo uma nova cidade e ela vai descer, irmãos. Aleluia. A consumação. Aleluia. Vou correr, irmãos. A metanarrativa em uma frase. Deus está restaurando tudo para si. Por meio de Cristo. Para a glória dele e o bem do seu povo. Mas por que importa a metanarrativa, irmãos? Por que a metanarrativa é tão importante para nós? Porque ela coloca a gente de novo na história. Porque nós não somos o centro, dizendo, você não é o centro. O centro é Jesus. Então, quando nós estamos andando em metas narrativas erradas, nós olhamos para nós e não olhamos para Cristo. Nós olhamos para o nosso problema, para as nossas dificuldades, para as intervenções que o mundo faz em nós e no nosso sentimento e deixamos de olhar para Cristo, deixamos de olhar para a metanarrativa correta. A Bíblia nos ajuda, irmãos, a colocar o óculos correto para a vida. A verdade nos faz isso. Ela convida a gente ver de acordo com o reino de Deus. Trazendo de volta a esperança, trazendo de volta a fé e trazendo de volta o senso de missão que nós temos perdido todos os dias por olhar para o lado. Para olhar para o fruto que é proibido, que nós não devíamos comer. Aleluia. Então, qual que é a sua metanarrativa? Porque nós seguimos ordens. Nós seguimos caminho. Nós seguimos aquilo que é verdade em nosso coração. E que não é, muitas das vezes, a metanarrativa correta. Nós não estamos baseados na criação, na queda, porque nós somos pecadores. E depois nós fomos redimidos e estamos caminhando para a salvação eterna. Nós não nos baseamos nessa metanarrativa. E o que é uma metanarrativa? Você sabe o significado de metanarrativa? Quer dizer, além, meta, além. E narrativa, história. Então, a metanarrativa de Deus, ela é além de qualquer história que nós já ouvimos falar. Essa é a metanarrativa correta. Ela está acima de qualquer história. Ela está acima de qualquer conto. Ela está acima de qualquer livro. Ela está acima de qualquer filme. Ela está acima de qualquer convicção. É errada. A metanarrativa é Deus, é a palavra. E ela está acima, está além dos seus conceitos. Além do seu sentimento. Ela nos guia. Em termos simples, é o roteiro principal por detrás dos pequenos roteiros da nossa vida. Ela organiza, ela explica, ela dá significado, ela faz com que as experiências humanas e as culturas nos dá a experiência correta. Se nós estivermos na metanarrativa verdadeira, aquela que está além de qualquer história da carochinha. Porque existem várias metas narrativas. A do cristianismo, a do iluminismo, do marxismo, do pós-modernismo. E elas estão aí, irmãos, no meio da gente. E nós, muitas vezes, os cristãos, misturamos todas estas coisas. Esse é o grande problema do cristão, da igreja, que não anda segundo a verdade. Porque nós somos cristãos nominais. Nós não somos crentes viscerais. Porque se nós fôssemos viscerais, nós não andávamos perdidos. Não íamos na conversa alheia.
Como nós já brincamos muito aqui na nossa comunidade, somos crentes mereréis, mulambados, né? Crentes misturados, inférteis, sem reprodução. Crentes mulambento ou mulas ambulantes. Sabe o que é um crente mula? Sabe o que é? É um cruzamento de, acho que jumento com égua. E aí sai mula. E a mula é um animal que não tem mais capacidade de reproduzir. É um animal infértil. E a palavra do Senhor diz, Jesus ali em Levíticos, fala que nós não devíamos misturar. Eu sei que hoje existem tecnologias e estudo de genética que eles usam animais para o campo, mas naquela época que Deus ensinou o povo a não misturar animais diferentes e nem plantar sementes diferentes, porque hoje nós temos sementes transgênicas e outras coisas mais. Mas na época, se eles cruzassem, eles iam ficar sem os animais, porque eles não tinham habilidade ainda tecnológica para isso. Por isso que Deus falou, não misture. Mas trazendo isso para o nosso ensinamento, se nós misturarmos a verdade visceral com as mentiras que nós achamos que é verdade, isso vai deixar a gente infrutífero. Pergunta para o seu irmão, você quer ser infrutífero? Não podemos misturar aquilo que Deus separou. Nós somos separados. E em 2 Coríntios, rapidinho, abra comigo 2 Coríntios 6, 14. Vou ler até o 16. Na NAA, por favor. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver Cristo e o maligno? Ou que união existe entre os crentes e os descrentes? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não misture Deus com mamon, cristianismo com islamismo, verdade com mentira, leite com veneno. Pode até parecer leite, mas é veneno. Se você faz parte dessa comunidade, irmãos, e você entende que a comunidade é uma comunidade de fé, e você segue a sua liderança, nós somos os líderes que o Senhor colocou neste lugar. Você crê que aquilo que nós pregamos é a verdade? É a metanarrativa? Se sim, por que você não anda por ela? Procuramos narrar em nossa vida e no nosso testemunho a metanarrativa cristã. Criação, queda, redenção e consumação. Queremos ser bem-aventurados na vida. Assim como a Cris disse, nós cremos tanto que dedicamos nossa vida e recebemos fruto disso. Recebemos de Deus a recompensa. Eu acho que a nossa comunidade não é uma comunidade visceral. Eu acho que ela é uma comunidade mista. Uma comunidade mereréu. Nós estamos na mesma metanarrativa? Estamos em unidade de propósito? Sim ou não? A grande maioria está no mesmo sentido, no mesmo caminho? Ou a nossa comunidade é mista, é misturada? Nós queremos um pouquinho hoje
e um pouquinho amanhã, e amanhã já não cremos mais, depois de amanhã eu não creio mais. Somos misturados. Creio um pouco em Jesus, um pouco na minha crença pessoal, nos meus ensinos do meu pai, da maneira que meu pai fazia, hoje eu quero fazer. A Bíblia diz no Salmo 133 que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Que é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que vai até a barba. E finalizando ele disse, ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Quando andamos no mesmo propósito, existe graça, existe favor de Deus, existe bênção de Deus no nosso meio. Quando andamos no mesmo propósito, o pastor faz um apelo para uma oferta e nós nos curvamos a obedecer a palavra. Como já foi dito aqui há pouco, o profeta falou à viúva e a viúva obedeceu segundo a palavra do profeta. Pensando e fazendo uma breve reflexão sobre isso, faço de novo essa pergunta. Nós andamos no mesmo propósito? Nós somos uma igreja visceral que anda segundo a vontade de Deus e não a nossa? Somos ainda muito influenciados por nossa cultura e pelo mundo? Sim ou não? É Deus que ordena a nossa vida? A Cris disse há pouco, irmãos, e eu volto a repetir. Se você não está aqui para obedecer segundo aquilo que Deus está colocando em nossas vidas, segundo aquilo que Deus quer direcionar para esta comunidade, você pode correr o risco de estar em rebeldia. E rebeldia é pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão a vida eterna. A palavra do Senhor é viva. E ela estipulou liderança. E eu não quero com isso, irmão, ser... o pastor está usando a palavra para... Não. Eu só estou aqui expondo a palavra de Deus e dizendo como ainda nós precisamos crescer. Como ainda nós precisamos evoluir na metanarrativa bíblica e deixar as metas ou as narrativas mentirosas, porque de meta não tem nada, porque a única metanarrativa que existe é a palavra de Deus, nos guiar. 1 Coríntios 1, 10 e 12. Caminhando já, irmãos, para o fim. Quero ler, vou terminar lendo um salmo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, pois ao vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-se ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. O cara se acha. Olha aqui o que a palavra do Senhor diz, sejam irmãos do mesmo parecer. Sejam unidos e no mesmo falar. Que não haja entre vós nenhum tipo de divisão, irmãos, ao ponto de dizer, eu prefiro andar com aqueles que pensam igual o tio quer. Não, eu prefiro andar com aqueles que pensam igual o Paulinho, ou que pensam igual o Alê, porque é isso que está falando. Não a palavra, não a verdade, mas conceitos, conceitos e conceitos. É isso que eles estão dizendo. Está tendo divisão porque nós estamos divididos. Porque nós não estamos vivendo a mesma coisa. Porque nós não estamos pregando a mesma conversa. Porque aqui é uma coisa, mas nos bastidores a conversa é outra. E ficam questionando. Ficam avaliando. Ficam até zombando. Mas é só você olhar.
para você mesmo. Porque eu podia apontar, não, é eu, é você, irmãos. Nós somos esses questionadores, nós somos esses zombadores, nós somos estes que põem à prova aquilo que o Senhor está fazendo. Eu te desafiaria, irmãos. Se você é um desses que questiona, que é aqueles que traz a conversa da casa de Chloe, faça o caminho. Faz igual o Natinha e o tio quer. Abra uma igreja. Comece uma igreja, irmãos, do jeitinho que você quer. Mas lembre-se, se baseie na meta-narrativa. Esteja firmado na rocha, porque senão vai ruir. Não vai dar. Voltando, eu só quero comentar algo sobre o Salmo que lemos no começo, Salmo 1:1. Não vou ler de novo, irmãos, que eu quero caminhar para o fim. Mas o Salmo fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho. Bem-aventurado é o homem que não anda nas narrativas do mundo. Feliz é o homem, contente é o homem, entusiasmado é o homem que não anda segundo as narrativas do mundo. Feliz é o homem que não anda, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. A narrativa dos ímpios, os conselhos vazios, os caminhos desviados, os escárnios da verdade, vozes que contam histórias centradas no ego, na dor, no sucesso sem Deus. A palavra de Deus é viva. Lei viva, fonte do prazer, verdade eterna. Não apenas para ler, irmãos, nem só para meditar, mas para nos moldar e nos conduzir. De dia e de noite. Na igreja e fora da igreja. No trabalho ou dirigindo. O tempo todo a palavra do Senhor tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Meditar na palavra é escolher viver dentro e no centro da história. Não na mentira, nem nas coisas que o mundo conta. O homem que vive na meta-narrativa de Deus é plantado, é firme, é uma árvore frondosa, é uma árvore bela, é alguém que ilumina, é alguém que chega e muda o clima, é alguém que chega e fala, eu preciso falar com você, eu preciso estar perto de você, só se você chegar o clima muda. Este é o homem que anda segundo a palavra de Deus. É um cara firme, é um cara que, como uma árvore que bebe do rio todos os dias. Bebe diariamente, aquele que vive a palavra, que faz seus devocionais, que compartilha devocional, que gosta de ler e não só ler, mas praticar a palavra. Ele é nutrido. E por fim, é frutífero. Porque ele recebe alimento e dá alimento. Alguém que é frutífero, ele também é uma maçã, ele também é um fruto, ele também é comestível, porque os outros querem de você. Você é alguém que as pessoas querem se alimentar, porque você tem Cristo. E por fim é reluzente, porque as suas folhas não murcham. É constante. É um cara que está sempre ali, sempre pode contar com ele. É alguém que você fala, e aí, posso contar? Tô aqui, firme, constante. Não é alguém que é levado por qualquer sentimento, não. Ele pode estar triste, mas está valente. Ele pode estar sofrendo com angústia, sem dinheiro na conta, mas está ali. Porque nada abala o crente que vive a palavra de Deus.
Você é esse crente? Você é esse irmão? Você é essa irmã? Enquanto as narrativas do mundo são secas, volúveis, confusas, a palavra dá raiz, direção e o tempo certo. Aleluia. Aleluia. Os ímpios não são assim. Os ímpios não têm firmeza. Vive de del e del, pulando de galho em galho, sempre caindo e levantando. Uma vida feia e desastrosa. Bebe de várias fontes. Sempre está com sede de coisas novas, porque não é suficientemente em Cristo. Ele sempre quer algo novo. Ele quer provar coisas novas. É igual um drogado. Começou só na maconha, agora não está na cocaína, agora tem outras drogas. Ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Nunca está satisfeito com nada. Reclamão, ingrato. Não tem nunca o suficiente. E por mais que tiver, vai achar pouco. Esse é o ímpio. O ímpio insatisfeito. Infrutífero. Vive tentando e nada dá certo. Mistura tudo, todas as crenças, superstição, horóscopo, a lua não tá certa. Crê em tudo. E é Nossa Senhora, é isso, é aquele Santo Antônio para casar. Misericórdia! Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Práticas ilícitas. O que ele faz no oculto? Misericórdia. Vive desistindo de tudo, dos seus sonhos, dos seus planos. E nem tem projeto, porque cada dia é um projeto novo. Vive de modinha em modinha. Inconstante. Porque a palavra do Senhor não está nele. Aleluia, Senhor. Aonde está o seu prazer, irmãos? Caminhando, agora estou caminhando para o fim, irmãos. Estou aqui na última parte. Essa semana, na minha leitura bíblica, eu li o Salmo 119. Espera aí que saiu do lugar aqui. Quem já leu o Salmo 119 inteiro de uma vez só? Essa semana caiu logo o Salmo 119. E o Salmo 119, irmãos, é bem engraçado, que ele tem tudo a ver com o que nós estamos aprendendo sobre verdade. E o salmista fala que o meu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está no Senhor? A sua alegria está no Senhor? A sua vida não importa a circunstância, nem o que ocorre, é do Senhor? O Salmo 119, o tema central é o amor profundo pela palavra de Deus e o desejo de viver segundo ela. É o Salmo 119. É o maior salmo e o maior capítulo da Bíblia. Composto de 176 versículos, organizado em 22 seções. Um para cada letra do alfabeto hebraico. Quase todos os versículos mencionam a palavra de Deus, usando o sinônimo como lei, estatutos, preceitos, mandamento, juízo, testemunha, palavras e caminho. A ênfase é prazer nos estatutos do Senhor. O salmista não vê a lei de Deus como um peso, mas como um prazer, como um consolo, como direção e fonte de vida. Aí eu separei, irmãos, alguns versículos, mas eu quero te dar uma missão para você hoje em casa. Eu vou ler 22 versículos para encerrar. Das 22 sessões. Cada um é um autor diferente, um escritor, um salmista.
Eu vou citar o nome do salmista e vou ler um versículo que é o primeiro de cada sessão. E eu queria que você prestasse atenção. Resumo dos salmos. Primeiro salmo de Alaf. Salmo 119, 1. Eu estou lendo vou ler na RA. Bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Segundo, Bet, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Terceiro, Gimel, Salmo 119, 18. Agora estou na nova NAA. Por favor, só para acompanhar a mesma leitura. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Dalete, próximo. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. E é o rei, se for em inglês. Salmo 119, 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Próximo, Val, Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, a tua salvação segundo a tua promessa. Zaim, Salmo 119, 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, o qual me tem sido feito esperar. Chet, Salmo 119, 57. Ó Senhor, é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Tete, o próximo, 119, 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. E ódio, no próximo, Salmo 119, 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos, Senhor. Caf, Salmo 119, 81. A minha alma desfalece aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Salmo 119, 88, Lamed. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Falei errado? É 89. Não é 88, é 89. Men. Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Samek, Salmo 119, 113. Detesto a falsidade, porém, eu amo a tua lei. Aim, Salmo 119, 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregue aos meus opressores. P. Salmo 119, 129. Maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso, a minha alma os observa. Vou ler 2 dele. Salmo 119, 130, que eu amo esse versículo. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Tissad, Salmo 119, 137. Justo és tu, Senhor. Os retos
são os teus juízos. Kiof, Salmo 119, 145. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os seus decretos. Yes. Eu acho que é isso. Salmo 119, 153. Olho para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Sim, sei lá. Salmo 119, 61. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que o meu coração teme de verdade é a tua palavra. Tal. Salmo 119, 169. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dar-me entendimento segundo a tua palavra. Esse é o último versículo. O Salmo 119 nos mostra uma forma de viver. Mostra como devemos viver de acordo com os estatutos. Ter prazer na lei do Senhor. Meditar nela de dia e de noite. Ilumina meu caminho, Senhor. Troque a narrativa de derrota pela palavra que diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Troque a palavra de mentira, de morte, de doença e diz: vivifica-me segundo a tua palavra. A sua alma pode estar no pó, mas a palavra do Senhor vivifica você. Troque a palavra de confusão em dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Troque a palavra de andar errado ou de andar confuso em dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Troque a narrativa do abandono, da orfandade, da falta de carinho que você sempre reclama, falta de afetivo, de afeto. A palavra do Senhor está firmada. A palavra do Senhor é verdade, ela é real. Os pensamentos ao seu respeito são bons. Declare: a palavra do Senhor é real. Troque a palavra de amargura, de falta de perdão, em dizer: eu amo a tua lei e nela eu medito de dia e de noite. Eu amo a tua lei. E a tua lei fala: perdoa. A tua lei fala: ame. A tua lei diz: eu vou lá, eu tenho algo contra mim, eu que vou lá e eu não vou esperar ele vir até mim. Troque a palavra de amargura pela palavra: eu amo a tua lei e eu obedeço os teus estatutos. Desafio para casa. Ou uma lição de casa. Trocar a sua narrativa, ou a que você levava até hoje, por uma meta-narrativa. Aquela história de crise que você repete toda vez que você está com medo, por a palavra da verdade. Meu desafio para você é ler o Salmo inteiro, 119, quando chegar em casa.
Pegue, marque, anote e leia de ponta a ponta os 172 versículos. E Deus vai falar com você. E toda vez que alguma coisa frisar para confrontar a sua narrativa, você vai declarar com mais força. Declare e viva uma nova história. Porque, irmãos, quem está em Cristo não pode viver uma vida que vivia antes. Quem está em Cristo tem a vida tocada pelo Espírito. E você recebe conhecimento para obedecer a palavra da verdade. Fique em pé, irmãos.